Temos a palavra do Evangelho prevista para hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, os versículos 1 até 9, página 1442. Lucas, capítulo 13, os versículos 1 a 9. Para ouvirmos a palavra do Senhor, convido aqueles que podem a se colocarem de pé. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que, se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der frutos, muito bem. Se não der, então mande cortar. Essa é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e praticam em seu coração. Amém. Podem tomar lugares. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Estimada comunidade aqui reunida, irmãos e irmãs, alguém de vocês carrega coisas pesadas com frequência? Qual foi a última vez que vocês carregaram algo bastante pesado? Ficou alguma dor após o esforço físico? Carregar coisas pesadas faz parte da profissão de algumas pessoas e é, portanto, uma tarefa diária. Para outras pessoas, é um esforço esporádico, como a remoção de um móvel do lugar, fazer uma reforma ou algo semelhante. Se você pudesse optar entre viver a vida carregando algo pesado em si mesmo, algo que exige esforço, que causa dor, que fere o corpo, ou entre viver a vida de forma leve, sem carregar este peso, qual seria a sua escolha? Optaria por sofrer
que todos nós sempre vamos escolher a leveza, a beleza e não o peso e o sofrimento. No tempo de Jesus, havia uma compreensão bastante difícil sobre o sofrimento. O sofrimento era entendido como uma punição de Deus às pessoas por causa dos seus pecados. Se alguém estava doente, era por causa dos seus pecados. Se alguém tinha alguma deficiência, era por causa dos seus pecados. Se alguém estava em situação de sofrimento por qualquer motivo, era entendido como uma punição divina por causa dos seus pecados. Essa compreensão estava tão presente na vida das pessoas que, em certo momento, os discípulos viram uma pessoa cega e perguntaram a Jesus: Mestre, por que essa pessoa nasceu cega? Foi por causa dos seus pecados ou dos pais dele? E Jesus respondeu: ele é cego não por causa dos pecados dele ou dos seus pais, mas para que nele se manifeste o poder de Deus. A palavra do Evangelho de João, capítulo 9. No Evangelho de hoje, algumas pessoas chegaram perto de Jesus e começaram a conversar sobre o assassinato de alguns galileus por Pilatos, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. O entendimento era que eles haviam sido mortos porque haviam pecado enquanto ofereciam os sacrifícios. E Jesus questiona: isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Jesus cita outra situação. 18 pessoas que haviam morrido sendo atingidos pela torre de Siloé. Vocês pensam que elas eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Ambas as respostas de Jesus são concluídas com a seguinte palavra: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Para que as pessoas que ali entendessem bem o que Jesus estava ensinando, ele lhes contou outra parábola de uma figueira que há anos não produzia frutos. O dono da terra queria cortá-la, mas o empregado lhe disse: deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou atofar a terra e adubar. Se no ano que vem ela der frutos, muito bem. Se não der, então mande cortar. Com essa parábola, Jesus deixa claro que Deus não pune, que Deus não causa e nem quer a morte da pessoa pecadora. Pelo contrário, Ele quer cuidá-la, adubá-la com a sua palavra, para que ela produza frutos de justiça e de amor para o mundo. Por isso, e para isso, Jesus chama as pessoas 2 vezes ao arrependimento. E eu gosto muito do significado da palavra arrependimento que encontramos no Novo Testamento. A palavra grega traduzida como arrependimento é metanoia. E eu quero compartilhar com vocês o significado completo dessa palavra que encontramos no dicionário grego-português. E lá diz assim: mudança da mente, mudança da pessoa interior, mudança
que o Espírito de Deus opere em uma pessoa, na experiência da salvação, quase sinônimo de regeneração, arrependimento. Jesus não diz a palavra metanoia de forma displicente, banal ou superficial. Jesus quer que o seu evangelho leve as pessoas a uma mudança de vida, a uma transformação, a uma conversão. Ele não quer que as pessoas vivam carregando o peso do pecado, mas quer que elas vivam, como entende Lutero, em arrependimento diário, fazendo com que a velha pessoa pecadora em nós morra diariamente, para que também diariamente nasça uma pessoa nova e atingida pelo amor e pela graça de Deus. Estimada comunidade, no início da pregação, perguntei: se pudéssemos, qual seria a nossa escolha? Viver carregando cargas pesadas ou viver uma vida leve? Acrescento mais uma pergunta: o que temos carregado? O que vocês têm carregado? Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: hoje eu estou com a cabeça cheia. Do que enchemos a nossa cabeça? É com as muitas tarefas que temos? Com filhos, filhas, família, trabalho, saúde? Como que enchemos a nossa cabeça? Ou a enchemos a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa alma com coisas mais pesadas? O ódio, mágoas, ressentimentos, culpas. Podem ser cargas pesadas demais para carregarmos. São cargas que não precisamos carregar. Quando Jesus convida as pessoas ao arrependimento, Ele está convidando para não carregarmos essas cargas e nos livrarmos dos fardos pesados, pois o fardo dele é leve. Ele está convidando a viver livre de sentimentos ruins que nos levam até mesmo a doenças e a experimentarmos a vida em comunhão, a vida que recebe a paz que Ele nos dá, a vida reconciliada. Por meio do arrependimento, Jesus está proporcionando que a gente o permita afofar a terra ao nosso redor e adube as nossas raízes para que a gente produza frutos. Nós estamos no tempo da Quaresma e neste tempo somos lembrados que a morte e a ressurreição de Jesus foi para nos livrar e libertar das cargas do pecado e para nos proporcionar uma vida reconciliada, uma vida em paz com Deus, uma vida leve. Desejo que possamos viver em arrependimento diário, que possamos, por meio do arrependimento sincero, deixar na cruz de Cristo as nossas cargas pesadas e receber o seu perdão, a sua graça e o seu amor, e assim viver uma vida leve. Que Deus assim nos possa ajudar, que Deus assim nos possa abençoar também na vida. Amém.